vezes ele vai usar essa expressão, Deus em nós e nós nele. Então ele chama a atenção muito disso. Ele está estabelecendo testes para confirmar que Deus está em nós e nós estamos nele. E isso é importantíssimo para nós. Nada mais importante na nossa vida do que a nossa relação com Deus por meio de Cristo. É Ele que nos criou, é Ele que nos sustenta, e Paulo diz isso na carta aos Colossenses, no capítulo 1, quando ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Então ele diz: tudo foi criado por ele e para ele. No verso 17, Paulo completa dizendo que ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então aí fica demonstrada a importância do nosso relacionamento com Deus. Deus é quem nos criou, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem cuida de nós. Em Hebreus 9:27, o autor aos Hebreus vai dizer que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então a nossa vida cristã não é religiosidade, é uma viva esperança. Nós cremos no iminente retorno do Senhor Jesus, na sua iminente manifestação. E ao crermos nisso, nós estamos manifestando que Deus está em nós e em nós nele. João então estabeleceu alguns testes nessa porção. Eu vou repetir os três primeiros deles, para que nós possamos citar hoje o quarto. No verso 12 ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e nós é perfeito seu amor. Então o primeiro grande teste que João estabelece é a prática do amor. Ele faz isso porque o amor que vem de Deus, o amor que Deus é amor, é algo tão importante nesse novo nascimento, nessa nova vida, que ela não pode ficar de fora. O fruto do Espírito é amor. Então a prática do amor é realmente um teste sobre a realidade da minha vida espiritual. Uma vida espiritual onde não existe prática do amor não é uma vida espiritual real, é apenas religiosidade. No verso 13, ele cita que nisto conhecemos que estamos nele, ele em nós, novamente essa expressão, pois que nos deu do seu Espírito. E quando nós estudamos esse texto, nós falamos sobre os sinais da presença do Espírito em nós. O interesse pelas coisas espirituais, o interesse pelas coisas de Deus e pela comunhão nele. No verso 15, João volta a tratar dizendo: qualquer que confessar que Jesus é filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Notem a expressão de novo. Deus está nele, ele em Deus. E a quem? Aqueles que confessam a sua salvação em Jesus Cristo. Aqueles que reconhecem quem é o Senhor Jesus e a sua salvação. Então notem que ele falou da prática do amor, ele nos falou sobre os sinais da presença do Espírito, ele nos falou sobre a confissão que Jesus é o Salvador, e agora quando chegamos ao verso 16, ele nos diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Novamente, está em Deus e Deus nele. E agora, o quarto grande teste, literalmente, se o primeiro teste foi a prática do amor, agora o quarto grande teste é a permanência no amor. Ou seja, o amor não como algo temporário, não como algo excepcional, extraordinário, no sentido comum, mas como algo que caracteriza a nossa vida. Então o quarto grande teste é: Deus mudou a sua vida? Quando você creu em Cristo, houve uma real transformação. Pois essa real transformação é permanente. E aquilo que se espera de você é que você permaneça no amor de Deus, e esta é a questão que nós queremos ver nesta manhã. Iniciando pela primeira proposição do verso 16, João vai nos lembrar de duas coisas importantes que já estudamos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, que Ele nos tem. Então esse conhecer e esse crer
no amor de Deus já havia sido citado nos versos anteriores. Quando João diz no verso 14, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Como nós vimos, João está dizendo aqui, eu vi, eu testifico, eu o conheci pessoalmente, eu sei quem é Jesus Cristo e eu testifico a vocês sobre Jesus Cristo, a demonstração, a prova do amor de Deus. Então, como nós conhecemos o amor de Deus? Nós vimos isso pelo testemunho dos apóstolos. Notem que o nosso conhecimento de Deus não é baseado em experiências. O nosso conhecimento de Deus não é baseado em certas coisas que nos aconteceram. Não é baseado em certas sensações ou experimentações que nós temos. Realmente o conhecimento do amor de Deus é baseado no testemunho dos apóstolos, registrado na sua palavra. Realmente a nossa fé veio pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o que os apóstolos testificaram? Os 3 primeiros versos dessa carta, no capítulo 1, João vai dizer assim, logo no primeiro verso, o que era desde o princípio, então ele diz, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, nota que contemplar é um ver com atenção, é um ver que agora sabe descrever. E ele diz, o que temos visto e contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então ele está dizendo, olha, eu estou testemunhando de Jesus a vocês, porque os meus olhos o viram, meus ouvidos o ouviram, além de o ver eu o contemplei, minhas mãos o tocaram, ele era real. Verso 2 diz que a vida foi manifestada, nós a vimos e testificamos dela. É sobre o testemunho deles que repousa a nossa fé. E por isso o verso 3 diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o nosso conhecimento do amor de Deus é baseado no testemunho dos homens que estiveram com Jesus. E é por isso então que Efésios 2:20 diz que estamos edificados, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Então, como nós o conhecemos? Através desse testemunho. Agora, como nós cremos no amor de Deus, João responde no verso 13, nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nós o conhecemos pelo testemunho da palavra e nós o reconhecemos. Cremos nele pela ação do Espírito Santo em nós. E como isso se dá? 1 Coríntios 12:3 diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, nós amamos a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo o revelou ao nosso coração. Nós o amamos porque lemos no testemunho dos apóstolos aquilo que ele fez por nós. Então nós conhecemos e cremos nesse amor. Então, tomando com base isto, a ação do Espírito e a ação da palavra de Deus, João vai dizer assim no final do verso 16, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nós temos que entender essa proposição. A palavra está, ela tem o sentido de algo fixo. Algo realmente é permanente, no sentido de permanecer. Então nós podemos ler assim o final do verso 16. Quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus está nele. Ou seja, aos salvos, a prática do amor não é algo excepcional, não é algo extraordinário, mas é aquilo que caracteriza a vida deles. Então, o quarto teste proposto por João examina exatamente isso na nossa vida cristã. E, literalmente, o que João faz é aquilo que Jesus faz em Mateus 7. Permanecer no amor e Deus permanecer em nós é aquilo que Jesus fala sobre uma casa construída sobre areia ou uma casa construída sobre a rocha. Eu posso explanar isso da seguinte forma. Quando o Senhor fala sobre o semeador, lembra a parábola do semeador? Ele disse que alguns recebem a palavra de Deus com muita alegria. Eles ouvem a mensagem e eles se alegram com isso. Mas você lembra o que acontece depois? Por causa dos escândalos, por causa das dificuldades, essas pessoas fazem o quê? Se afastam.
Ou seja, uma construção construída sobre areia não subsiste, mas uma construção construída firmemente sobre a rocha que é Jesus Cristo, ela é inabalável. A prática do amor não é algo que surge em nossa vida por um tempo, não. A prática do amor não é algo que temporariamente está presente em nós. Ele é um mandamento realmente precioso do Senhor. E essa prática do amor, ela traz uma diferenciação muito próxima daquilo que nós falamos hoje na escola dominical, sobre aqueles que estão na carne e aqueles que estão no Espírito. Eu vou usar um exemplo. 1 João capítulo 3, versos 11 e 12. Ele diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Notem, desde que estudamos esse texto, eu tenho dito a vocês que nenhum de nós é obrigado a gostar de ninguém aqui. Nós temos amigos ou pessoas próximas da nossa preferência de acordo com a afinidade. Mas ninguém aqui é obrigado a gostar de ninguém. Qual é o mandamento do Senhor? Qual é a nossa obrigação, o nosso dever? Amar uns aos outros. Literalmente, você não precisa ter afinidade e gostar mais de estar com essa pessoa, apesar disso ser normal. Realmente, o seu compromisso é amar a todos. Então, no verso 12, João faz uma diferenciação. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Ele não está dizendo que todo incrédulo é homicida, mas ele está dizendo que a prática de um incrédulo é muito clara nesse verso. Você já percebeu que há pessoas que não matam outras pessoas fisicamente, mas as fazem em seu coração? Você já percebeu como isso ocorre normalmente no seio da família, tratando de pais, de filhos, de irmãos? O ser humano é capaz de, não fisicamente, mas quanto à reputação, quanto ao cuidado, literalmente cometer homicídio contra alguém no seu coração. Então a diferença dos versos 11 e 12 é esta. No verso 11 o Senhor está dizendo: ame o seu irmão, ame ao próximo, realmente amem uns aos outros. E no verso 12 ele está dizendo, não como Caim, que era capaz de fazer isso. Se você permanece no amor, você é o tipo de pessoa que não faz isso. Permanecer do amor tem a exigência de realmente você demonstrar que isso é algo permanente. Agora, eu quero pegar essa verdade e aplicá-la de uma forma muito simples. Eu vou começar por Tito, capítulo 3, verso 3, falando de quem nós éramos antes de conhecer a Jesus Cristo. Antes da nossa conversão, qual era o nosso comportamento? E esse comportamento é geral, é de todos nós. Porque também nós, ele está falando a nós, salvos em Cristo, éramos noutro tempo, ou seja, noutro tempo quando? Antes da nossa conversão. Antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida e ser o nosso Senhor, qual era o nosso comportamento? A primeira coisa que ele vai dizer é que nós éramos insensatos. E esse termo, insensatos, quer dizer que nós éramos literalmente ignorantes, nós éramos tolos, sem entendimento. Então nós vivíamos literalmente como tolos. Nós não sabíamos o que fazíamos, não havia um alvo nas nossas ações, não havia entendimento quanto àquilo que estava acontecendo na nossa vida. Nós estávamos andando como pessoas desgarradas, sem rumo. Nós também demonstrávamos desobediência, e desobediência aqui significa insubmissão, rebeldia e, num grau maior, obstinação. Então, aquilo que marcava a nossa vida era uma obstinação pelo errado, uma obstinação por aquilo que Deus reprovava, uma rebeldia quanto a submeter-se à palavra de Deus. E isso, então, tem como consequência que nós andávamos como extraviados, literalmente andávamos a vagar, a perambular sem rumo. Nas suas viagens pelas rodovias, você já viu aqueles andarilhos? Essa semana surgiu a notícia de um andarilho que foi encontrado pela polícia e, através de um boletim de ocorrência, encontraram a família dele. Ele era um professor, estava há 5 anos extraviado, perambulando sozinho, quase irreconhecível. E adivinha o que aconteceu quando levaram para a família dele? Ele não quer viver com a família. Notem a palavra extraviados. Andando sem rumo, sem ligação com ninguém, perambulando,
sem apegar-se a ninguém. Mas Paulo vai adiante quando diz que, servindo a várias concupiscências e deleites, que enquanto estávamos extraviados, realmente a grande alegria de perambular e estar extraviado é que você pode realizar os desejos do seu coração, os mais, vamos dizer, ímpios possíveis. Você se torna um escravo dos desejos do seu coração. Então, começam a se manifestar em sua vida certas coisas. Você passa a viver em malícia e inveja. Isso significa não ter vergonha do pecado, não ter vergonha de praticar o pecado e de segui-lo e de ser escravizado por eles. Então, a grande marca da vida se forma. Nós éramos odiosos e odiando-nos uns aos outros, literalmente detestáveis e detestando uns aos outros. Irmãos, essa é a marca, essa é a descrição da palavra de Deus de alguém que não tem Cristo. É isso que ele é. Sabe, há certas coisas que talvez trarão uma maquiagem sobre isso. Então, para maquiar essa realidade, nós usamos de educação, nós usamos de boa apresentação, de palavras suaves, nós somos ensinados a ter um comportamento aceitável, mas por baixo desse comportamento aceitável, o que nós vemos é ódio, que odeia uns aos outros. É esse que é o ser humano. Agora, o que acontece dessa imagem quando nós conhecemos Jesus Cristo? Eu vou para o verso 17 do capítulo 4, quando João vai dizer assim, que nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Nós vamos estudar isso mais adiante, mas ele diz então, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Notem que Tito 3,3 mostrou a imagem de alguém que não é salvo e que vive nesse mundo. Esse é o padrão de vida dele. Mas agora, quando você veio a Cristo, um novo padrão foi dado. E o novo padrão está aqui no final do verso 17. Qual ele é, somos nós também neste mundo. Então, o que se espera dos salvos? Que eles tenham no mundo a mesma prática, as mesmas reações, o mesmo comportamento de Deus. E qual é a forma que nós observamos Deus vivendo neste mundo? Desta forma, em Jesus Cristo. Então, aquilo que ele nos diz aqui, o que nós aprendemos com isso, é que o nosso padrão de conduta neste mundo em relação ao amor deve ser o mesmo padrão de conduta de Deus. Permanecer no amor e Deus permanecer em nós, literalmente é viver, ou não no sentido de imitar, mas realmente viver como Deus viveu enquanto neste mundo. E há uma marca grandiosa da vida do Senhor Jesus e da prática de Deus para conosco em relação ao amor, que serve como teste a respeito de permanecermos no amor e Deus em nós. E essa marca pode ser descrita assim. Quando nós amamos, a nossa atitude para com as pessoas desse mundo não é controlada tendo por base o que elas são ou fazem, mas pelo amor que está em nós. Conseguiu entender a proposição? O que é permanecer no amor? É viver debaixo de uma grande marca. A forma que nós tratamos as pessoas que estão diante de nós, independente de quem elas sejam, ela não é controlada por base no quem elas são ou o que elas fazem por nós. Ou seja, o nosso comportamento com as pessoas não tem por base elas, mas o nosso amor para com elas. E como nós vemos isso da parte de Deus. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Notem, Deus não amou, e o Senhor Jesus não veio morrer por pessoas que o amavam. Ele não veio dar a sua vida por pessoas que pediram por isso. Ele deu a sua vida por pessoas que o desprezaram. E naquela cruz nós observamos muito bem isso, nos desafios, na zombaria das pessoas para com Deus. Se a razão de Deus enviar Jesus Cristo e mostrar o seu amor, e se a razão de Jesus, por amor de nós, morrer na cruz, fôssemos nós, ele não faria isso. Não somos nós a razão do seu amor.
Não somos nós a razão porque Ele manifestou o seu amor. Eu costumo dizer a vocês que Deus nos ama não por quem somos, mas apesar de quem nós somos. E aonde nós observamos isso? Vamos a Efésios capítulo 2, e assim nós vamos nos dirigindo à conclusão. Em Efésios 2:1, Paulo diz que Ele nos vivificou, estando nós em que condições? Mortos em nossas ofensas e pecados. Ofensas contra quem? Deus. O Deus que nos vivificou, as nossas ofensas eram direcionadas a Ele. Os nossos pecados eram direcionados a Ele. Então os versos 2 e 3 demonstram quem nós éramos nesse tempo. Ele diz, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, ou seja, andamos segundo as regras deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, de acordo com aquele que coordenava tudo isso, que coordena tudo isso, que é o próprio Satanás, o diabo. Mas no verso 13 é dito ainda que além do mundo de Satanás, nós andávamos também nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza não filhos de Deus, mas filhos da ira como todas as demais pessoas. Agora, olhando essa condição, nós olhamos para o verso 4, quando diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, porque nós somos pessoas maravilhosas, é isso que diz o texto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, porque nós somos pessoas lindas, porque nós somos pessoas incríveis, porque nós somos pessoas que o amam, porque nós somos pessoas que o elogiam. Não. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Deus então demonstra aqui que Ele não nos ama pela nossa perfeição, por aquilo que somos, ou por aquilo que somos capazes de conceder a Ele. A razão está nele. A razão está no próprio Deus. Ele manifestou o seu amor pelo seu muito amor com que nos amou, ou seja, sem encontrar nenhuma razão em nós. Para que então o verso 5 se complete, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Isso é a graça da salvação. Eu gosto de olhar para isso, eu gosto muito do capítulo 13 de João, porque demonstra claramente a circunstância das emoções, dos pensamentos, da atitude do Senhor Jesus nos seus últimos dias. E uma das coisas mais incríveis do verso 1 é quando João diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia o que ia acontecer, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que os seus fizeram a ele? Entre os seus estavam aquele que o vendeu por 30 moedas de prata. Entre os seus está aquele que, diante de testemunhas, enquanto ele era julgado, o negou 3 vezes. Entre os seus estavam aquele que, depois que ele foi sepultado, disseram: eu vou pescar, nós vamos com você também, foi tudo muito legal, mas isso tudo passou. Entre os seus estavam aquele que tiveram medo e fugiram. Mas entre todos os seus, Jesus não levou em conta a atitude deles, Jesus não levou em conta o comportamento deles para com ele, mas simplesmente João diz que, tendo-os amado, amou-os até quando? Ele permaneceu no seu amor. Me permita rapidamente aplicar isso na nossa vida. Permanecer no amor, meus irmãos, significa que nem sempre nós, de uns para com os outros, teremos as melhores palavras. Nem sempre de uns para com os outros nós teremos o melhor comportamento. Nem sempre de uns para com os outros nós vamos ser agradáveis como deveríamos. Eu vou usar uma palavra, vamos dizer, incomum. A gente também sabe da coice, né? Às vezes a gente se profissionaliza em dar coice uns nos outros. Sabe o que é permanecer em amor? É que essas ações não fazem nós desistirmos de amar. Não fazem. Nem sempre será de uma forma agradável e amorosa. Por vezes nós vamos ouvir o que não queremos.
Por vezes nós vamos ter atitudes que nós não desejávamos ver, e por vezes essas coisas vão vir das pessoas que nós mais amamos. Por vezes isso vai vir do cônjuge, por vezes isso vai vir do filho, por vezes isso vai vir de um irmão da igreja, por vezes vai vir de pessoas que vão nos machucar profundamente, assim como os discípulos fizeram tudo para machucar o Senhor Jesus e não conseguiram. Por quê? Por causa do amor dele. Permanecer em amor significa que você não desiste de amar, mesmo quando o outro não dá razão para isso. Permanecer em amor significa que você não desiste de amar, mesmo quando todas as coisas apontam para uma lógica dizendo assim: olha, pare com isso. Por que você continua amando? Por que você continua demonstrando amor? Já ficou manifesto que não cabe mais isso. E daí nós lembramos de João dizendo que aquele que permanece em amor, Deus permanece nele. O amor não é uma aventura, é uma decisão da qual nós não arredamos pé. João está dizendo que o amor é uma decisão de ação da qual nós não voltamos atrás, independente do que seja feito contra nós. Independente. A grande marca que ele cita aqui é que, ao permanecer em amor, essas coisas que acontecem, ao invés de destruir, de apagar o nosso amor, sabe o que essas coisas fazem? Elas amadurecem o amor. Elas tornam o amor maduro, e quando algo é maduro, é mais forte, é mais capaz de suportar, não é assim? Então, permanecer em amor não significa não sofrer as injustiças que a falta de amor ocorre, mas sim sofrê-las, permanecendo amando e tornando o amor mais forte e sóbrio. Eu acho, para mim, e quando eu tiver a oportunidade no céu de estar diante do meu Salvador, eu quero perceber melhor isso na eternidade. O Senhor Jesus nos amou naquela cruz, não tendo perspectiva nenhuma que nós o amaríamos. Ele demonstrou seu amor na cruz sem nenhuma perspectiva que vocês estivessem aqui hoje de manhã, por amor a Ele. Ele desprezou a afronta, Hebreus vai dizer isso, ele desprezou o fato de ser desprezado, e em vista do fruto que estava diante dele, ver-nos salvos, ele suportou tudo aquilo. Aí demonstrado então o nível desse amor sacrificial. Então, permanecer em amor, literalmente é que você fez uma escolha, você não vai se afastar dela, e quanto mais essa escolha for provada, mais firme ela se torna. Isso é permanecer em amor. Isso é uma prova que nós somos salvos. Por quê? Porque um incrédulo não é capaz de fazer isso. Se você não conhece o amor de Deus em Cristo, você não é capaz de fazer isso. Mas se você tem vivido nesta prática, Deus está em você e você nele. Isso é glorioso. Então, é mais uma forma de analisarmos a nossa própria vida e de observarmos que nós não estamos no caminho errado, nós não estamos num caminho de loucura, nós não estamos num caminho insensato, não. Se isso tem acontecido com você, você está no caminho certo. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo tão grande amor de Jesus Cristo por nós. Nós louvamos, ó Deus, porque nós não o merecemos. Nós te louvamos porque nós não o pedimos. Muito pelo contrário, nós o desprezamos em grande parte da nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, porque teu o amor para conosco é um amor tão precioso, que nos afastou dos nossos pecados e agora tem nos tratado como filhos amados. Não há, ó Deus, melhor condição nesse mundo do que ser um filho amado do Senhor. E nós reconhecemos, por aquilo que estudamos em João, que o Senhor deseja que nós manifestemos esta mesma verdade em nossa vida. Ó Deus, tu conheces as nossas fraquezas, as nossas debilidades.
E nós reconhecemos que isso só é possível pelo poder do Teu Espírito. E que este poder que nos leva a continuar, a permanecer no amor, mesmo diante de circunstâncias tristes e trágicas, é uma demonstração que estamos no caminho certo. Nós te louvamos pelo Teu amor e nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém.